Eu sou a Jaqueline Rayuan, sou professora, sou escritora, sou a mãe da Brenda e sou a cacica do povo Pataxó, da etnia Cariri Sapuiá. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci em Ribeirão Pires em 1971. Então, quando eu tinha 8 anos, a minha mãe morreu. A minha mãe, descendente de italianos, minha mãe da cidade de Lins, interior de São Paulo, e o meu pai em Pataxó. Meu pai ficou viúvo com 4 filhos. As minhas tias contavam que minha mãe falava, né, que se acontecesse alguma coisa com ela, que não era para o meu pai dar a gente nunca. A mulher faleceu, a Jaqueline, que era mais velha, ficou com 9 anos, mas esse daqui ela ficou com 4, ele com 3, e uma com 2 meses de nascido. E ele não tinha ninguém para ajudar a criar a gente aqui em Ribeirão Pires, né? Então meu pai pegou a gente, levou a gente para casa da mãe dele. E a gente era tudo pequenininho. Eu não lembro se era uma rural. Meu pai tinha uma rural branca com azul. Ele colocou nós todos com a minha tia e passou dias na estrada. Levou a gente para a fazenda Jaqueira. Então, de um dia para a noite, eu tinha minha mãe, tinha a nossa casa. No outro dia, eu já estava morando num lugar que, para chegar lá, o carro não ia, a gente tinha que ir a pé até um certo ponto. Era uma mata fechada. E a gente ia no meio da mata. Eu me lembro perfeitamente de estar no ombro de um primo meu. Então, quando chegou lá, isso eu já não lembro, mas eu sei que foi uma coisa muito triste, porque minha avó, minhas tias amavam muito a minha mãe, né? Então, falar um pouco da nossa infância, um pouco da nossa avó, né? É até difícil falar um pouco dela, porque é uma pessoa muito iluminada. As lembranças que a gente tem, assim, é uma pessoa muito cuidadosa, né? Amorosa ao extremo e muito preocupada com a gente, sempre o tempo todo, sabe? E era a grande matriarca daquele lugar. Eu nunca vi a minha avó levantar a voz para uma criança, eu nunca vi ninguém apanhar naquele lugar. Então, as crianças que foram criadas ali foram todas criadas com bastante amor. Todas as nossas histórias de infância, a nossa vida, foi tudo na Fazenda Jaqueira. Eu não consigo nem explicar de vez que a emoção toma de conta, né? Mas uma definição de amor, assim, acho que seria a minha avó. Então, com a minha avó, eu aprendi a compartilhar desde cedo. A minha avó sempre falava que a gente tinha que compartilhar tudo, não importasse a quantidade. O ato de compartilhar é uma coisa muito sagrada para os indígenas, né? Então, sempre tem que se compartilhar. E com a minha avó, eu aprendi tudo o que eu podia aprender na minha vida foi com ela. Então, para mim, essa minha ancestralidade já estava na minha avó, porque minha avó... Na época que minha avó saiu fugida e pegaram aquela terra com meu avô, minhas tias também foram junto com a minha avó, né? Minha avó não ficou sozinha, foram as irmãs dela, foi junto. Então tudo que a gente viveu foi ali, ele não tinha luz, de noite a gente cantava lá fora, na casa, né? Então eu lembro das nossas conversas, eu lembro muito do fogão de lenha dela e eu sempre sentada em cima do fogão, ouvindo as histórias da minha avó, né? As minhas memórias na Jaqueira, porque assim, como o Lico fala, a gente não sabia que era indígena, a gente não sabia, mas a gente vivia uma situação que era como se fosse índio, mas não sabia que era, também nunca perguntou, por quê? A gente fazia farinha, tinha casa de farinha, minhas bonecas era milho, porque minha avó plantava milho, a gente brincava tinha aquela época que colhia, que minha avó vendia nas vendas, milho, então a gente vivia aquilo, né? Tomava banho no rio, não tinha luz, era candinheiro lá. Então, assim, aí minhas tias iam para a cidade, para a feira, aí vendia aquele milho, pegava um café o outro vendia um feijão, vendia farinha. Então a gente viveu isso, né? Cara, então, a cultura indígena na minha vida, assim, na realidade, nas nossas vidas, na nossa família, nunca foi tão presente. Apesar da minha avó, a gente sabia que ela era índia, né? Só que a gente nunca foi a fundo nesse assunto, sabe? Ô vó, de onde você veio, como é que era? A gente nunca se interessou muito. Nem eles em contar pra gente, nem a gente mesmo. Então assim, a gente foi ficar mais ligado nessa parte indígena quando realmente morreu o nosso primo Galdino. Que saiu da sua terra e foi até a Brasília reivindicar o seu território e lá por pessoas que lá estavam
filhos de pessoas da alta sociedade de Brasília, de pessoas que até do judiciário estavam envolvidos, só porque estava deitado num banco de uma praça, acharam que tinha que fazer uma brincadeira botando fogo no ser humano. E uma coisa assim, muito confusa, eu fiquei pensando, o que isso quer dizer, pai? E o meu pai na TV ele foi apontando, essa mulher aqui de vermelho é a minha prima, essa é a minha tia. Meu pai foi falando para nós, para mim, né, que todas aquelas pessoas que estavam ali naquele acontecimento era da família. E aí tudo que era dos Pataxós, a partir daquele momento eu comecei a ler, comecei a pesquisar, fui atrás. E o meu pai deu poucos detalhes também, meu pai não falava muito sobre esse assunto. E eu falava, pai, mas a família nossa é indígena, né? E meu pai também, ele ficava... Eu imaginava que meu pai tinha vergonha, né? Então eu pensei que meu pai tivesse vergonha, que as pessoas ali tivessem vergonha. Hoje eu vejo que as pessoas ali tinham medo, né? Em 2018, eu estive na aldeia, em uma das minhas visitas na aldeia, no sul da Bahia, da minha família. Eu recebi um documento dizendo que eu sou uma Pataxó Ranranran, da etnia Cariri-Sapuyá. Mas foi somente na pandemia mesmo, quando eu fui usar aquele documento para adquirir um direito que foi dado para os indígenas na época da Covid, que eu percebi a importância daquele documento. E percebi que só ele não iria dizer se eu era indígena ou não. No país afora, se encontra tantos índios no contexto urbano. Contando, há muitas pessoas dizem, na maneira que se fala, que João virou índio, Maria virou índio. Mas isso não existe. Nem nos livros não existe. Existe sim as pessoas que foram expulsas do seu território, as pessoas que foram tiradas à força do seu território, para não morrer, foram buscar em outras cidades, em outro estado, a maneira de se ganhar vida. Os povos indígenas saíram do Nordeste e vieram aqui para o ABC. Então, houve uma diáspora indígena que não é comentada na escola. Então, quando eu lia sobre isso, sempre parecia que a gente era retirante nordestino. Eu nunca li sobre o indígena que veio fugido, né? Então, eu acredito que esse erro tem que ser corrigido nos livros didáticos das escolas. Todos têm que saber que a maior parte dos povos indígenas do Nordeste foram dizimados e a outra parte teve que fugir. Então, como meu pai veio parar aqui, é por isso que aconteceu toda a nossa vivência aqui no ABC. Veio para São Paulo com 16 anos, e com pai e mãe, ou o senhor veio sozinho? Eu vim sozinho. Eu vim no pau de arara, um caminhão, só vinha de caminhão para cá. Só de caminhão? Todo mundo vinha. E por que vinha para cá? Qual que era? Porque era trabalhar. Para trabalhar, em busca de trabalho. E havia promessa de trabalho, alguma coisa já? Tinha uma pessoa que trazia a gente. Já tinha o trabalho direto. Chegava e já tinha cama, a casa, tudo. Aí você trabalhava, ele arrumava um emprego, com 3 meses você pagava ele e ele ia embora buscar mais gente. O cara vivia disso aí. Imagine um ser humano sair da Bahia com um pouco de estudo, muitos analfabetos, 100%, para numa cidade que já estava começando o desenvolvimento e começar a aprender tudo aquilo que ele nunca viveu na vida. Teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. No ano de 2020, quando eu fui a um posto de saúde em Ribeirão Pires, falaram pra mim que eu não era índia, porque eu não estava pelada. Fez uma sátira assim com ela e ela não gostou. E nisso ela conversando lá e resolveu conversar com o Som. E aí eles se encontraram, foi quando ele falou, vocês têm um papel na gaveta, mas não tomam uma atitude, né? Você não tem que chorar aqui. Você tem que chegar em São Paulo e fazer com que
eles te atendem. Mas se impõe no seu lugar de ser cacique, organiza o povo e começa a fazer as cobranças. Mas fazer mesmo. Cobrar de quem você precisa de cobrar. Volte lá e dá o seu recado. Mas não venha chorar aqui não. Pega a sua cruz e siga. Não vai ser fácil. Como para ninguém aqui também até hoje não foi fácil. Mas faça a sua parte. Pela família, ela foi consagrada a cacica do povo. E aí começou a batalha mesmo, né? Com o poder público e o Ministério Público ajudando. E hoje ela é essa grande líder. Respeitada, conhecida, uma cacica de punhos fortes. E nós estamos aí agora junto nessa caminhada com ela, quando a organização do Índio Contexto Urbano. E desmistificar o que as pessoas imaginam do indígena, né? Quando eu falo que eu sou professora, que sou uma coordenadora, então as pessoas imaginam o indígena uma pessoa ignorante, imagina que o indígena é um coitado. Então, quando a gente fala que tem faculdade, quando fala que tem um pouco conhecimento, então eu vejo que isso causa surpresa, né? Que as pessoas pensam no indígena na mata, pensam no indígena de uma outra forma. Então, eu estou aqui para falar que não. Que nós, povos indígenas, estamos onde quisermos estar, em todos os lugares, né? Principalmente do contexto urbano. E não só porque eu estou aqui na cidade, estou trabalhando, eu deixo de ser indígena, né? Então, a questão indígena eu trago dentro da minha alma, né? Eu levo comigo essa questão dentro de mim. Quando eu cheguei aqui e voltei no ABC de novo, e eu fui fazer o cadastro aqui na Prefeitura de Ribeirão Pires, e o secretário perguntou para mim quantos indígenas tem aqui em Ribeirão Pires, né? E eu lembrei muito disso, do som, que a gente tem que andar pelo coletivo, a gente tem que nos fortalecer. Então foi na época em Ribeirão Pires eu levei ao conhecimento da prefeitura que somos 75 pessoas da nossa família, Pataxó, da etnia Cariri-Sapuiá, que morava em Ribeirão Pires. Então para mim foi uma coisa muito grandiosa quando o Ribeirão Pires fez o reconhecimento de todos nós. Num dia só foi feito o cadastramento de todos nós que moramos aqui em Ribeirão Pires, num dia que foi histórico para nossa família. Meu pai esteve comigo, ele veio da Bahia para cá. Vieram o Som Pataxó, que é um dos lideranças indígenas da Bahia, junto com a anciã, para confirmar a nossa história. Então, a partir daquele momento, eu percebi que a nossa luta ia ser muito maior, né? Ia ser pelo nosso coletivo. A nossa força vem da mata e juntos somos um. A nossa força vem da mata e juntos somos um. Meu nome é Tânia, Angoró Anquirê Pataxó, significa lua crescente na língua Pachorrã. Eu sou liderança indígena de Santo André. Fui consagrada pela cacica Jaqueline e os caciques da Bahia como liderança, para que a gente juntos pudesse entrar numa luta por direitos e políticas públicas ao povo Pataxó e todos os povos indígenas no contexto urbano. Numa aldeia chamada Catarina, Caramuru, Paraguaçu. Estive lá em dezembro, bem no dia que eu cheguei. Um rapaz, o cacique Lucas, 22 anos, 21 tiros no rosto dele, na frente da sua filha, pequena, de 5 anos, foi brutalmente assassinado. Ela é sabedoria e segue na energia da natureza, inspirando o nosso povo na luta. Maria de Fátima Muniz, nega Pataxó, Tupinambá, é conhecedora da medicina da floresta, conhece cada folha, cada raiz, semente, para curar o corpo e amenizar as dores da alma. Viveu a luta do seu povo com coragem, liderando na força da palavra e na companhia de todas as nossas ancestrais antes dela. No dia 21 de janeiro, ao ver o seu território cercado de policiais,
e fazendeiros, ela e seu irmão, lideranças desse povo, munidos de seus maracás e coragem, foram defender o direito da terra, o direito de viver ali. Diante da polícia, sob gritos de ordem como "vamos matar aqueles vagabundos", ela e seu irmão, 2 senhores, desarmados, foram baleados e Nega não resistiu. A justiça se faz urgente por todos. No Brasil existem apenas 10% do povo que vivia aqui antes dessa invasão europeia. Resistimos para existir. Somos filhos desse povo guerreiro e faremos jus à sua luta. Parem de nos matar. A vinda dos indígenas aqui para o ABC Paulista tem uma nova história de 2022 para cá. Não foi porque a Jaqueline é uma mulher inteligente, uma professora, uma escritora, mas ela teve que colocar a vida dela, o trabalho dela, o tempo dela e da família dela à disposição de quem quisesse apontar o dedo. E aí, cumprimentando o doutor Estevão, todos os representantes aqui, em nome da cacica Jaqueline, cumprimentar todo o nosso povo indígena. Oi, cacica, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Vai falar, eu sei. Sempre a pessoa mais importante que encerra, não é o prefeito, é a cacica hoje, tá? Obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de agradecer especialmente a uma pessoa que fez a diferença pra gente. Dr. Steve, que foi o nosso anjo da guarda, o Ministério Público. Vou pedir para a liderança, a Pataxó, entregar para ele um símbolo para nós, que é de força e de união. O maracá significa força e união. Foi o que esse homem fez a todos os povos indígenas aqui do ABC, que são 3.012 indígenas que moram no ABC. Então isso vai ficar registrado, que foi os Pataxós, foi o Som Pataxó que iniciou esse cadastramento aqui nas prefeituras. Muito obrigada ao prefeito, a todos os vereadores, todos vocês. Agradeço imensamente pela ação. Ricardo Alvarez, a Márcia da coletiva, muito obrigada. Porque eu cresci ouvindo Juvenal Trajano, Samado. É um ditado que Samado, um dos caciques velhos do nosso povo, dizia que se virei de adubo se for preciso essa terra, mas dela não sairei. Eu vejo Deus como uma energia, uma força da natureza. Então, para mim é isso. Quando eu falo de Deus, para mim, significa tudo que está em cima dessa terra. Então, também dentro de mim houve também esse questionamento sobre a religião. E lá dentro da aldeia foi me explicado que a religião não pode interferir na cultura. Então as pessoas às vezes confundem muito a cultura do indígena com religião. Então teve alguns lugares que eu fui e as pessoas falaram assim, mas aí vai ser interpretado como uma coisa da religião X ou Y, né? Então houve também, tem esse preconceito quando a gente vai cantar um toré. O toré é uma dança, um canto sagrado que a gente sempre faz. Quando a gente abre alguma fala, a gente sempre faz o toré. Então até nessa questão há um grande preconceito também do que é um toré, né? Então para mim, Deus ele significa força maior que rege tudo.